A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos iniciando esse vídeo que tem como objetivo dar um resumo sobre a próxima aula da nossa Escola Bíblica da Família, a EBF. Eu quero convidar você para estar conosco na quinta-feira, às 20 horas, onde nós vamos aprender muito sobre a Palavra do Senhor. Lembrando que nós temos aí 3 classes, classe dos adultos, classe dos jovens e classe das crianças. Então traga a sua família para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Muito bem, nesse vídeo eu não vou dar uma aula, mas eu vou trazer um resumo sobre a próxima aula. Nós vamos estar começando os estudos deste segundo trimestre, que nós vamos falar sobre "E o Verbo se fez carne", Jesus sob um olhar do apóstolo do amor. Então nós vamos estudar Jesus no Evangelho de João, tá? Então esse é o objetivo do vídeo. Não será uma aula, mas sim um resumo de tudo aquilo que nós vamos aprender na próxima aula. E na próxima aula nós vamos aprender sobre o Verbo que se tornou carne. Então eu quero já convidar você para nessa próxima quinta-feira, às 20 horas, estar aqui na Igreja Assembleia de Deus, Rua José Seubal Sobrinho, número 2248, aqui no Bairro Alto. Você vai aprender a palavra do Senhor, quinta-feira, às 20 horas. O texto áureo diz o seguinte: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João, capítulo 1, versículo 14. Bom, primeiro tópico aqui da lição que vamos aprender diz o seguinte: o Evangelho de João. O primeiro inciso desse tópico diz autoria e data. Nós sabemos, irmãos, que quem escreveu o Evangelho de João foi o apóstolo do amor, Foi o apóstolo João, foi ele quem escreveu este evangelho. E a data deste evangelho gira em torno de 80 a 90 anos depois de Cristo. Nós nunca podemos cravar uma data quando se refere à Bíblia, tá bom? Pode ser entre 85 e 89, mas nós preferimos dizer entre 80 a 90 anos depois de Cristo, tá bom? O propósito do Evangelho, o propósito do livro de João foi mostrar que Jesus era realmente o Filho de Deus. Havia uma dúvida entre alguns irmãos naquela época. E então João ele escreve este Evangelho para provar e comprovar que Jesus foi e é o Filho de Deus. Ele também mostra a natureza de Jesus. E João ele vai destrinchar Jesus pelo seu lado divino. Ele vai trazer uma radiografia espiritual divina aí de Jesus e vai mostrar Jesus como o Filho de Deus. Nós vemos que dos 4 evangelhos, cada um mostra Jesus de uma forma. Mateus mostra Jesus como rei, Lucas mostra Jesus como homem, Marcos mostra Jesus como servo e João mostra Jesus como Deus ou como o Filho de Deus. Então João ele vai nos trazer aqui a verdadeira natureza de Jesus, Ele apresenta muitos milagres de Jesus. Ele também fala da morte de Jesus na cruz, que foi necessária para a salvação da humanidade. Então João, além de mostrar a parte humana de Jesus, ele mostra e foca mais na parte divina de Jesus. O segundo tópico vai falar sobre Jesus, o Verbo de Deus. Então, logo no começo aqui do livro de João, João ele diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Então João vai mostrar já no princípio qual é a natureza de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Verbo de Deus. Essa palavra verbo no grego, ela quer dizer logos, a palavra, a expressão de Deus. Então Jesus é a expressão de Deus. Na lição passada nós aprendemos sobre essa distinção entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus aqui, João fala sobre Jesus e fala que Jesus é a expressão de Deus. E agora nós vamos falar sobre a encarnação do Verbo.
Nós, no primeiro inciso aqui do terceiro tópico, né? Nós vemos aqui o autor da lição, ele diz a manifestação do verbo e a luz do mundo. Então, Jesus, ele se manifestou como homem aqui nessa terra. E como homem, ele veio para trazer luz, para iluminar as trevas. O que isso significa? Significa que ele veio trazer salvação para todos aqueles que nele creem, né? E no segundo inciso, né, inciso 2, ele vai dizer o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que crê em Jesus, crê que Jesus é o seu Salvador, ele se torna filho de Deus. Nós vemos que João, ele diz lá no versículo 11 do capítulo 1, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se nós cremos no nome de Jesus, nós somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Você é um filho de Deus, eu sou filho de Deus. Isso nos dá privilégios, né, bênçãos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro e último tópico aqui, o último inciso do terceiro tópico, diz a manifestação e habitação do Verbo. O mais incrível, meus irmãos, é que o Verbo se fez carne. Então Deus, em toda a sua grandeza, em toda a sua glória, ele decidiu habitar entre nós e viver como um ser humano. E como um ser humano, ele nos ensinou o caminho da salvação. E onde nós encontramos esse ensino? Na Bíblia Sagrada, né? No livro sagrado, nos evangelhos, em todos os livros que nós temos aqui disponíveis na Bíblia, para que nós possamos aprender com Cristo como devemos nos portar neste mundo. Eu imagino que você teve um pouquinho aí de noção daquilo que nós vamos aprender na próxima quinta-feira. E o meu objetivo, como eu disse no começo, não foi te dar uma aula, mas sim, resumidamente, te apresentar os pontos que nós vamos estar estudando na próxima quinta-feira. Eu quero te convidar, vem estar conosco na próxima aula da Escola Bíblica da Família. Nós vamos estar aqui com as classes dos adultos, jovens e também das crianças. Eu te espero quinta-feira, às 20 horas, para nós aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Que Deus abençoe.